graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre o nosso coração radiante, festivo, feliz, quando nós deixamos tudo para nos deslocar para este ambiente, este lugar que não temos dúvida em dizer que é o melhor lugar da terra. Nós vamos com alegria abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 14. Marcos é o segundo Evangelho no Novo Testamento. A Bíblia Sagrada, ela divide-se em Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento começando ali com Mateus e depois em seguida vem o Marcos. Leremos o capítulo 14, que diz no verso 1 assim: Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e escribas procuravam como o prender, o prenderem, a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo, porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar isto aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixa, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os teve convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a minha morte. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Feche os olhos. Pai bendito, aqui está esse texto conhecido, mas tão inspirativo, que sem dúvida alguma, Senhor, irá nos impulsionar a uma vida melhor e maior de confiança e fé, para que possamos também, ó Deus, copiar e imitar a fé tamanha desta mulher, e assim, ó Deus, estarmos divulgando com aquilo que o Senhor nos dá, os bens, o patrimônio, a riqueza, os haveres, e tudo seja para teu louvor e para a tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto que acabamos de ler, ele é muito inspirativo, porque ele remonta a 2000 anos, e como a palavra de Deus, ela é verdade, Jesus havia dito que o feito daquela mulher, veja bem, nós estamos nos reportando a uma época em que mulher, ela era muito comedida. A mulher era restrita a coisas efêmeras, menores e pequenas. Mas nesta reunião de homens que estava vendo ali, ela aparece de uma maneira furtiva e ela faz algo extraordinário. O nosso Deus, Ele está esperando de cada um de nós a ousadia, viu? O atrevimento até, a intrepidez. Esse Deus está aguardando que nós façamos a Ele aquilo que
as demais outras pessoas do povo não têm capacidade de fazer coisas que vai deixar outras pessoas, até atormentadas, perturbadas. As pessoas, evidentemente, que não amam Jesus, as pessoas que não são afetas a Ele e que têm uma ideia vaga do que é cristianismo, do que é fé, do que é relacionamento com Deus. O que esta mulher fez demonstra que quando você ama, então você não mede sacrifício e muito menos você vê valores. Agora, quando você não ama, veja bem que disseram, ele está na casa do Simão, esse leproso que, curado por Jesus, ele então resolveu fazer um jantar. Analise Jesus recostado numa almofada, ou vamos dizer numa poltrona, e as pessoas ao seu redor, a mesa, e evidentemente os olhares todos voltados para Jesus. Por quê? Porque o personagem, que achava-se principal, o Simão, ele tinha sido curado de um mal terminal. Você não vê que quando acontece o milagre, da cura de câncer, AIDS, paralisia e tantas outras, isso tem uma divulgação, uma propagação, um alarde muito grande, e as demais outras pessoas, inclusive, concorrem para lá. No caso de Jesus, lá no capítulo 12 de João, a Bíblia diz que eles iam até Jesus para ver o Lázaro que havia sido ressuscitado por Jesus depois de 4 dias que ele houvera sido morto. Então, isso daí divulga, anuncia, isso corre, esses anúncios para outras cercanias e entram para outros horizontes e divisas. E este homem, então, com suas posses, este Simão, ele então resolveu fazer uma festa, resolveu fazer ali um almoço, uma reunião, e ali trouxe Jesus, que tinha sido o protagonista, do milagre na vida dele, juntamente com seus discípulos. Mas em determinado momento, aquela intrusa, aquela mulher que sabia, inclusive, não ser bem-vinda, os anfitriões ali não esperavam. Muitas vezes, querido, você, como leproso lá no capítulo 8 de Mateus, se você precisa de algo, você tem que ser atrevido e ousado. Se você seguir os parâmetros, se você seguir os estatutos, se você ir pelas regras, esse negócio todo, então você vai ser as pessoas comuns. E as pessoas comuns sentam-se até a mesa com Jesus, mas eles não vão de maneira nenhuma fazer algo que extravase o natural. Esta mulher fez isso. E o ato dela trouxe a Jesus a obrigação de entrar em sua defesa, dizendo para eles não perturbarem aquela mulher. Se você não quer ser perturbado por nada e por ninguém, comece a fazer algo estonteante, viu? Algo que deixe aqueles que estão reunidos, inclusive ao redor, os membros da igreja, estarrecido com a sua prática. Veja bem, na outra América, o pastor da igreja, querendo fazer uma reforma na igreja que era necessário, ele fez o quê? Ele fez um apelo para que as pessoas
elas dessem o seu nome e entrasse numa campanha para a reforma da igreja. E era uma igreja como na outra América, de figurões e tudo e tal, mas de repente uma coitadinha de uma irmã pobrezinha, que viúva, não tinha praticamente recurso nenhum para ofertar, para dizimar, sentava lá no canto da igreja, mas ela sentiu-se inspirada a colocar o seu nome. É lógico que ela foi alvo, como aqui esta mulher, de críticas dos próprios irmãos, mas ela então se comprometeu e colocou o seu nome. E o pastor, não sei se constrangido ou não, colocou o nome dela na lista, no livro dos que iriam contribuir para a reforma da igreja. E aquela irmã foi para sua casa, não, só tinha ela e as crianças, e então no outro dia de manhã, numa segunda-feira, ela falou para o filho ir até lá fora, a granja, e lá trazer os ovos para o café da manhã. E quando o menino veio, ele não veio como sempre vinha, com 2, 3 ovos. Ele veio com mais de uma dúzia de ovos e surpreendeu a todos ali, Então, aí o que acontece? No outro dia, a mesma coisa, a galinha estava botando muitos ovos e eles estavam acumulando muitos ovos. Aí, passado uma semana quase, alguém bateu dizendo se porventura ela não tinha alguns ovos para vender, porque estava precisando, e ela tinha algumas dúzias já de ovos, e ali então ela vende aqueles ovos, e no domingo seguinte ela pôde trazer a sua oferta para surpresa de todos. E aí a galinha continuou pondo os ovos, continuou colocando os ovos, e todas as manhãs as crianças recolhiam, e a conversa, aquele assunto da mulher que comprou os ovos, foi transmitida também para outras pessoas, e agora ela tinha muitos compradores para os ovos, e as galinhas não paravam de pôr os ovos, E veio o inverno, as galinhas ficaram depenadas, sem penas, e não pararam mesmo assim de pôr os ovos, a não ser quando encerrou a campanha, quando a igreja foi reformada, e aí então as galinhas voltaram no seu ciclo normal. É o que essa mulher fez, é o que muitas vezes Deus está esperando que eu e você também o faça. Algum voto atrevido, alguma coisa que façamos para Ele, que vai deixar as pessoas aturdidas e perplexas. Mas tenho certeza de uma coisa: da mesma forma como o Senhor entra em defesa desta mulher, então você vai ver como você terá vitória sobre as adversidades, sobre as armas que se lançam contra você, sobre os inimigos, sobre todos os percalços, sobre todas as desordens, sobre todos os desastres, enfim, toda coisa que quiser varrer a sua vida, já não poderá mais. Por quê? Porque a obra que você faz para o Senhor, ela tem o quê? Ela tem conotação aos olhos de Deus. E veja bem, Deus está esperando grandezas de cada um de nós, e Ele não tinha as grandezas daqueles figurões que estavam ali em Betânia com Ele não tinha, a não ser aquela refeição, era o máximo que estava dando para Jesus. Mas aquela mulher, então, ela vem e supera a todas as ofertas que estava sendo feito naquele lugar, e vem como aquele presente para Jesus, de um ano de trabalho de uma pessoa que ela trabalha no campo, que ela ara a terra,
que era um dinheiro por dia, segundo a própria Escritura nos fala. Então veja bem, querido, ela vem com algo estonteante, extraordinário. Ela vem com uma oferta ousada e atrevida. E você, até o dia de hoje, talvez, você seja como aquela irmãzinha pobrezinha e viúva lá da outra América, mas que ela se constrangeu e ela então quis entrar também no rol dos que iriam construir e reformar a sua igreja. Que alegria daquela mulher, e como ela pôde viver e ver as grandezas de Deus se dando hoje na nossa igreja, vida financeira, muitos com dívidas, muitos desempregados, muitos aturdidos com as contas, muitos perturbados profissional e financeiramente. Mas por que será? Esta mulher não tinha esse problema. Por quê? Porque o coração dela era aberto para a adoração. O dinheiro que ela adquiriu, certamente as duras penas, como eu e você, ela dedicava, ela prestava a honrar. A minha Bíblia diz para nós honrarmos, Salomão diz, o nosso Deus com as nossas fazendas, quer dizer, com os nossos bens, com as nossas riquezas. E muitas das vezes nós somos miseráveis no dízimo e na oferta, somos completamente miseráveis. E aí então a torneira do céu se fecha e nós começamos a padecer necessidade, e às vezes ficamos pedindo milagres que não vêm. O milagre sempre tem um preço, sempre tem um preço, sempre foi e será a nossa ousadia, o nosso atrevimento em dar ao Senhor o nosso melhor. Que tal você que vai me ouvir, você se inspirar, você que está me ouvindo, você se inspirar nesta noite a desafiar a você mesmo, para você ver aquilo que Deus é capaz de fazer. 2000 anos depois, está se cumprindo a palavra de Deus na vida, na vida nossa e na vida daquela mulher, porque foi dito que onde fosse pregado o Evangelho, iria ser feito menção, iria ser anunciado o feito daquela mulher. Não é maravilhoso você fazer algo que realmente possa atravessar os anos, décadas e centenas, séculos todos, e o seu nome ser engrandecido pela pessoa maravilhosa de Jesus, que quer realmente engrandecer aqueles que engrandecem Ele. A minha Bíblia diz em Efésios, para dar honra a quem tem honra. E esta mulher teve a honra de ser doadora do seu melhor e de grandezas para esse Deus extraordinário. Vamos ficar em pé e orar? Bendito Deus, eu quero te adorar. Agradecido te sou, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor nos permite nesta noite ouvir. Pedimos, ó Deus, que nos dê a graça para que nós possamos imitar esta mulher, ter ela como exemplo, como ícone, e então a partir disso nós podemos também nos desprender de toda a cobiça, para que possamos oferecer ao Senhor o melhor, e assim teremos também o melhor do alto e o melhor de Deus, porque é assim que diz a tua palavra, o melhor desta terra. Obrigado, Pai, nós te pedimos para a tua glória. Amém e amém.